Olá, seja muito bem-vindo à Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e toda semana eu trago conteúdos novos do universo do vinho aqui para o canal da escola. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, se inscreva por aqui e aproveite todo o conteúdo que nós preparamos especialmente para você. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o consumo de vinhos tintos no verão e vou dar aí 5 dicas de como escolher e como consumir os vinhos tintos no verão, nessa estação do ano que é tão quente, né, que geralmente nós recomendamos mais os vinhos espumantes, os brancos e os rosados, porque são os vinhos mais leves, mais frescos, com maior potência de acidez, né, então por isso que eles ficam mais refrescantes e que acabam combinando mais com essa estação do ano tão calorosa, né? Mas bom, se você é do time dos vinhos tintos e não abre mão de ter uma garrafa de vinho tinto na mesa, continue aqui no vídeo, porque este vídeo foi feito pensando especialmente em você. Bom, vamos lá para as nossas 5 dicas do vídeo de hoje. Primeira delas, tá, que é bem relacionada aí à compra e vai te ajudar bastante no momento de escolher os vinhos tintos que vão compor aí a sua adega para a estação do verão. Na primeira dica, dê preferência para vinhos de safras mais recentes, preferencialmente de 2 anos, tá? Agora nós estamos entrando aí em 2021, dê preferência para os vinhos que foram lançados, que foram vindimados em 2020 ou em 2019, no máximo 2019. Essa informação ela consta no rótulo, tá? Você vai olhar no rótulo, vai estar lá a safra e dê preferência para essas safras mais novas. E por que essas safras mais novas? Porque esses vinhos geralmente são vinhos que os produtores já lançaram para o mercado mais rápido, porque são vinhos mais leves, mais frescos, são vinhos para um consumo imediato. Então esses vinhos vão te atender melhor aí durante essa estação de verão. Então na primeira dica, escolha vinhos de safras mais novas, de safras mais recentes. Uma dica número 2, que é super válida, né, é dê a preferência para vinhos mais leves, tá? Então nós vamos pegar aí vinhos mais leves de safras mais recentes. Quais são esses vinhos mais leves, Wesley? São aqueles vinhos que geralmente não tem passagem por barrica, a potência alcoólica dele é um pouco menor. Essas são algumas dicas de vinhos que provavelmente têm aí um corpo mais baixo, não sejam vinhos tão potentes, tá? Com relação ao estágio em barrica, é importante você evitar aí esses vinhos com estágio em barrica nessa estação do ano, tá? Por quê? Os vinhos que passam por barrica são vinhos que acabam ganhando mais corpo, eles acabam ganhando mais notas de torrefação e mais potência tânica, né, que é aportada aí pela barrica no vinho. Então esses vinhos tendem a ficar mais potentes, mais encorpados, e para essa estação do ano que é mais quente, a gente não é tão recomendável, tá? Então na dica prefira vinhos mais leves, sem estágio em barrica. Potência alcoólica, se você encontrar na faixa de 13, dê preferência para eles, tá? Quanto à parte do estágio em barrica, se você olhar no contrarótulo, geralmente os produtores gostam de colocar essa informação do estágio em barrica no contrarótulo. Então por ali você já consegue ter uma ideia sobre essa parte do estágio de afinamento em barricas daquele vinho, tá? Como a grande maioria dos vinhos acabam passando aí por algum estágio em barrica, dê preferência para aqueles vinhos. Se for pegar um vinho com barrica, ou se você gosta dessas notas barricadas, dê preferência para os vinhos que têm um estágio inferior a 4 meses ou a 5 meses de barrica, porque desta forma a madeira não vai ter uma incidência tão grande naquele vinho, vai ser mais para conferir ali uma ou outra nota aromática e isso não vai interferir tanto no seu frescor, né, que é um dos pontos importantes aí desses vinhos tintos para o verão, está exatamente na acidez, que é o elemento que dá o frescor para o vinho, né? Então isso é um ponto muito importante. A nossa dica número 3, não é isso? Primeira dica, vinhos de safras mais novas, vinhos leves sem madeira. Terceira dica então, evite servir os vinhos numa temperatura muito baixa, gelados de fato. Este é um erro muito comum que eu vejo
tanto pessoas próximas a mim acabarem cometendo este erro. Em restaurantes também acaba sendo muito comum, o cliente chega, pede um vinho tinto e pede um balde com gelo e o vinho acaba gelando demais. Então a nossa terceira dica ela está relacionada a exatamente isso. Evite gelar os vinhos tintos demais. Então não compense a temperatura no vinho, não queira servi-lo mais gelado para que ele te dê essa sensação de frescor, porque nos vinhos tintos isso não vai funcionar. O que acontece? A partir do momento que você pega um vinho tinto e serve ele muito gelado e consome ele muito gelado, aquela sensação tânica que gera aquela aspereza de boca ou aquela textura mais arenosa e até mesmo o amargor, que é muito comum do tanino, ele vai ficar muito mais acentuado quando servido numa temperatura mais baixa. Então, ao invés de ele te entregar um maior frescor com a temperatura mais baixa, ele vai ficar mais áspero na boca e vai ficar mais duro, provavelmente vai ficar um pouco mais amargo e toda a complexidade aromática e a complexidade de sabor do vinho, ela acaba se fechando com a temperatura mais baixa, porque ele não consegue volatizar. Então é importante que você sirva o vinho tinto sempre na temperatura ideal dele de consumo. Como estamos falando de vinhos tintos mais leves, você pode servi-lo aí numa temperatura que vai variar entre 13 e 15 graus, que não é uma temperatura tão alta, é uma temperatura até que bem fresquinha, que para estes vinhos mais leves e mais fresquinhos funcionam super bem, tá bem? Então grave aí essa dica, não sirva vinhos tintos gelados, não queira compensar essa questão do calor na temperatura dos vinhos tintos, porque isso não vai funcionar bem, não vai ficar legal aí pro vinho. Nossa próxima dica, que é a dica número 4, tem relação com a parte de serviço do vinho e do vinho com a comida. Muito comum no verão a gente dá preferência para os pratos mais leves, mais frescos, como saladas, frutos do mar, peixes. O nosso consumo desses alimentos acabam aumentando durante o verão por conta do calor, né? Então naturalmente a gente busca por consumir coisas mais frescas e mais leves. E aí entra um grande problema, né? Porque frutos do mar, peixes, saladas não funcionam muito bem com vinho, na verdade, com vinho tinto. Na verdade, existem poucos casamentos que são bem-sucedidos entre peixes e vinhos tintos. Então, tomem muito cuidado no momento de escolher os peixes e de escolher os vinhos tintos, tá? A dica que é mais valiosa é não misture os dois. Se você no dia vai comer peixes ou frutos do mar, abra a mão um pouquinho, ceda um pouco para os vinhos brancos e espumantes, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, mas muito mais da sua refeição, vai aproveitar muito mais dos vinhos que você vai abrir, tá bem? Aí neste caso não dê preferência para os vinhos tintos, ou se você gosta mesmo de vinhos tintos, prefira outros pratos com outras proteínas que não seja o peixe ou frutos do mar, porque assim você vai conseguir apreciar aí o seu vinho tinto sem comprometê-lo com um prato que não vai fazer aí uma boa compatibilidade com o teu vinho, com o vinho que você escolheu. A quinta e última dica, né? Evite buscar vinhos muito alcoólicos. É importante olhar isso no momento da compra, fazer uma leitura de rótulo rapidinha e dar preferência para vinhos que tenham aí uma média de 13, 12,5%, 13%, no máximo 13,5% de álcool. Nos dias atuais é muito comum a gente buscar encontrar com vinhos que tem 14, 14,5% de álcool e essa potência alcoólica junto com o calor acaba não favorecendo muito. Então a quinta e última dica é sobre a graduação alcoólica. Evite vinhos muito alcoólicos com potência alcoólica acima de 13,5, tá? Busque vinhos com de 13,5 para baixo, porque assim você vai ter aí vinhos mais leves e vinhos mais frescos. E pegando essas informações, né? Vinho sem madeira, vinho com baixa potência alcoólica ou com uma menor potência alcoólica, vinhos de safras mais recentes,
Com isso você vai estar criando um funil que já vai te direcionar aí para vinhos que são produzidos em regiões de climas mais frios, tá? Que é onde nós temos a produção dos vinhos tintos com uma potência maior de acidez e uma potência tânica um pouco menor. Então esses vinhos naturalmente já são mais fresquinhos. Por isso que eu estou dando essas 5 dicas para você. Bom, espero que você tenha gostado, a gente vai ficar por aqui, não vou me estender mais do que isso, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo dando dicas de uvas que geram vinhos mais leves e mais frescos, de uvas tintas, para poder te ajudar aí nessa empreitada de buscar e selecionar vinhos para essa estação tão quente, tão calorosa, né? Bom, é isso, espero que tenha gostado. Não deixe de acompanhar a gente pelas redes sociais, a gente está lá no Facebook, também no Instagram, tem o site da escola. Visite lá, tem toda a agenda de cursos, tem o blog, tem bastante coisa nova lá. Bom, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, saúde!